Aqui. Olá, maravilhosos, tudo bem? Tô bem animada pela nossa live hoje, apresentar o guia de sobrevivência para o Natal, mostrar para você que tem um grande problema envolvido nas escolhas alimentares que ninguém conta. A fórmula, essa live vai ter a fórmula para sobreviver às festas sem ganhar peso e sem abdicar do prazer. Hoje eu vou trazer realmente tudo que tem que ser revelado para você conseguir curtir sem ser o chato da festa de Natal e entender de fato o que atrapalha as escolhas alimentares de vocês. Vamos começar? Eu vou colocar aqui a minha tela, agora vocês conseguem ver. Ó, primeira coisa que eu queria dizer, por que é tão difícil a gente escolher os alimentos? Por que é tão difícil? O que acontece de fato para a gente passar por essa ansiedade e pensar que o Natal e o Ano Novo são épocas do ano que a gente não consegue fazer boas escolhas alimentares e a gente não consegue ser impecável com a nossa palavra, com a gente. Isso é um grande problema. Mas assim, calma. Você e eu somos bombardeados por um marketing manipulativo o ano inteiro. Aí eu coloquei a primeira imagem aqui. Cara, a gente pega o carro, eu tô nessa com você. E a gente sai na BR e a gente olha para um monte de outdoor, só tem comida. Todo mundo se reúne só por causa de comida. Aí você vai lá, abre o seu Instagram, tem um monte de corpos bonitos. Um monte de gente mostrando seu lifestyle e você começa a se comparar. E passou também um ano inteiro sendo bombardeado por remédio. O que deveria tomar para conseguir emagrecer? Então assim, ó, essa manipulação toda torna difícil a gente chegar no Natal e fazer boas escolhas alimentares. Parece que a gente não vai conseguir. E eu queria te dizer hoje que você tem um potencial gigante para conseguir enfrentar tudo isso, para conseguir quebrar toda essa manipulação. Você tem um potencial enorme para entender que, de fato, você é que manda no jogo. Parar de ser um fantoche na mão do marketing, da manipulação. Parar de consumir o que eles querem que você consuma. Parar de se reunir com amigos e pensar só na comida. E sim aproveitar o encontro que você tem com a pessoa, ao invés da comida. Tem como mudar tudo isso porque você tem um grande potencial para conseguir fazer essas escolhas. Eu vou trazer, gente, um monte de ferramenta que você consegue botar em prática. Simples assim, mas você tem que entender isso. Eu queria pedir aqui para, se você entender e cair a ficha e tiver um insight, escreve nos comentários para mim, peguei a ideia. Vai ser muito importante eu entender que você percebeu que você tem potencial e ninguém nunca te falou isso. Quando a gente conhece esse tipo de coisa que eu vou falar sobre manipulação do marketing, sobre a gente viver num ambiente que só tem várias propagandas para a gente consumir, vários corpos perfeitos, vários remédios, quando a gente entende tudo isso, a gente começa a dominar. Agora, se você não entende isso, desconhece tudo que eu tô falando, você vai ser dominado. E aí vai ser realmente difícil conseguir no Natal fazer boas escolhas alimentares e ser impecável com a sua palavra com você. E aí é onde nasce essa culpa de estar comendo coisas que você não queria no Natal. Então isso vai muito além. Você precisa conhecer para dominar. Eu vou, nessa live, te dar uma direção do que tu precisa fazer. Eu acredito que tem muita gente aqui que não conheceu isso durante o ano inteiro, mas chegou o momento de você conhecer. É hoje que você vai saber o que você precisa fazer na prática, para conseguir praticar agora no Natal, no Réveillon e começar 2025 diferente. Eu vou dar a direção, você vai pegar a ideia. E aí você vai entender o equilíbrio que você precisa para ter um Natal legal, prazeroso e não se sentir culpada. Mas antes disso, eu queria trazer o ponto mais importante dessa história, que é você. Eu trouxe um triângulo para mostrar para você que a sua existência física tem que estar ligada com a sua individualidade. Por que eu estou falando isso? Para de se comparar com os outros. Para de olhar para todos esses outdoors, se não ficar olhando comida no Instagram. Para, porque assim, isso não está levando em consideração a sua individualidade, o que você quer naquele momento. Então assim, você existe, você tem a existência física, você tem o seu corpo, mas você tem a sua individualidade?
Saiba que a gente precisa desses dois para atingir o nosso ideal de corpo e de mente. Então, a sua individualidade tem que ser levada em consideração para você saber para onde está indo. Para quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Então, você precisa reconhecer o seu corpo, permanecer fixado na sua individualidade para chegar no seu ideal, que é o seu corpo ideal e a sua mente. Para de se comparar. Aí, você vai conseguir entender que além da sua existência física e da sua individualidade, você tem o seu plano mental e emocional. Olha quanta coisa que a gente tem, de fato, que influencia as nossas escolhas alimentares. Influencia tudo o que a gente escolhe de fato. Colocando tudo isso no centro da conversa, você vai conseguir atingir o seu ideal. Atingir o seu ideal vai muito além de você só escolher o que está na sua frente no Natal. Você precisa entender que tem um corpo ideal para ser atingido e ele precisa da unidade, que é você por inteiro. Corpo, mente e estado emocional. Aí sim, você vai conseguir aplicar todas essas ferramentas que eu vou te trazer no Natal, final de ano, aniversário, festas, confraternização. Gente, isso não vai mais ser um problema. Não é mais um problema quando você entende que é você que está dominando o jogo. Tanto emocional, mental, quanto corporal. Aí sim você atinge esse potencial que eu estava falando. E o que você vai fazer então como ferramenta na prática? Primeiro, o Natal vai ser na terça-feira, certo? Ok. Treinos. Você tem que manter a sua frequência de treino de musculação, mas coloque mais treinos de endurance. Encaixe na semana, antes, durante e depois, aeróbico, de baixa intensidade e longa duração. Se você conseguir otimizar o seu gasto calórico, você vai conseguir compensar a refeição livre que você vai fazer no Natal. E assim, é refeição livre, não é dia do lixo. O Natal, ele não é um problema. O problema é o que você faz entre o Natal e o Ano Novo. Então, encaixe o Natal como uma refeição livre e compense primeiro com a atividade física. Se você treina musculação, se você treina crossfit, continua o seu treino. Ah, Diana, mas o box vai estar fechado, a academia está muito cheia, ou está fechada também nessa época. Treina na rua, então. Faz uma caminhada, faz um HIIT, anda de bicicleta, mas faz pelo menos ali entre 40 minutos a 1 hora de um exercício de baixa intensidade e longa duração. Antes, durante e depois. Ou seja, segunda, terça-feira e quarta-feira. Se você não conseguir fazer na segunda e na terça, faz em segunda, quarta e continua fazendo atividade física durante a semana. Não para de se exercitar. E o exercício aeróbico é um exercício onde a gente utiliza a gordura como fonte de energia. Então é interessante para ter essa queima calórica também. Não estou desmerecendo a musculação e nem o crossfit, mas faça atividade física com um volume maior. Intensifique, trabalhe com todas as valências do seu corpo. Sabia que a gente perde entre 80% e 90% da gordura corporal pela troca de oxigênio? É pelo pulmão, gente. Então começa a fazer exercício mais aeróbico para implementar nessas férias mais atividade física. Aí sim você vai conseguir ter um Natal tranquilo e uma virada de ano também. Sobre o planejamento alimentar. Para cada uma refeição livre, compense de 2 a 3 porções de retirada de carboidrato, porque é o que você vai comer mais, certo? Então faça essa compensação antes, durante e depois. Então no dia do Natal, já tira algumas porções de carboidrato, já equilibra um pouco mais a sua alimentação. Já que você vai também fazer exercício aeróbico, ele não aumenta tanto a fome assim. Então você vai conseguir equilibrar a saciedade. Não faça jejum, não fique muito tempo sem comer, não fique o dia do Natal inteiro sem comer, senão você vai comer demais na ceia. Demais. Tanto ceia quanto sobremesa. Então não vá com fome para a ceia de Natal, tá bom? Sobre o sono, você precisa dormir bem, antes, durante e depois. Se você não dormir bem e estiver cansada ou cansado, você vai alterar o seu centro da fome e da saciedade, porque vai prejudicar a geração de melatonina,
a geração de grelina, de leptina, a produção hormonal vai ficar defasada. E tem uma descompensação de hormônios, aí vai ter fome na hora errada, tá? Então você vai aumentar o seu apetite bem na ceia de Natal. Isso não é legal. Aí você não vai conseguir se controlar na ceia de Natal. Sobre a suplementação, eu passo um suplemento para os meus pacientes que se chama Ocralin. O Ocralin, ele reduz muito a absorção de gordura, então ele é um ponto-chave para você colocar uma boa suplementação para reduzir a absorção de gordura na refeição livre. É uma estratégia que a gente usa dentro de consultório que é muito boa, tá? Então o Ocralin, ali mais ou menos entre 600 miligramas, pode consumir pelo menos 2 vezes antes de almoço e de jantar. Seria uma suplementação bem boa para ter na ceia de Natal. Sobre o planejamento alimentar, já falei sobre essa compensação. Outro detalhe, se você na segunda-feira e na quarta-feira diminuir o consumo de alimentos mais calóricos, diminuir o consumo de carboidrato e intensificar a sua atividade física e pensar não em passar fome, e sim na saciedade, você vai conseguir ter uma ceia tranquila. E outro ponto importante, tá? Eu coloquei um pratinho ali porque é interessante você provar um pouco de cada coisa. Não se passe na porção, até porque você não vai estar em jejum, como eu falei para não estar. Então experimente tudo que você quer e amenize a quantidade de gordura, porque vai ter provavelmente a sobremesa, tá? E não esquece, no outro dia já faz atividade física. Interessante do treinamento, se você conseguir botar um aeróbico em jejum, seria show de bola. Porque o aeróbico em jejum, ele consegue fazer com que o seu corpo aprenda a utilizar a gordura como fonte de energia. Ia ser top. Sobre água e chás. Capricha no consumo de água. Porque você vai perceber, depois do Natal, se você se pesa, cuidado. O peso não vai dizer nada. Você não tem como engordar depois de uma ceia de Natal, tá? Se respeitar todas essas ferramentas que eu tô falando. Mas a alteração de retenção hídrica é bem grande. Porque o sódio e o açúcar retém muito líquido. Então você vai alterar na balança ou se sentir mais inchadinha. Capriche então na água. Toma bastante água e inclui chá com teor termogênico. Chá diurético, como chá verde. Coloca umas lasquinhas de gengibre. Coloca uma folhinha de hortelã. O chá de salsinha também ajuda muito na retenção hídrica. E assim você vai conseguir equilibrar todas essas ferramentas, esse passo a passo, para conseguir ter uma ceia tranquila. E você vai perceber, saindo da sua ceia durante a semana, que você não estragou o seu corpo. Isso não acontece, tá? Se você conseguir colocar tudo isso em prática. E por fim, você também precisa fazer tudo isso que eu falei por 72 horas. Não adianta fazer só no dia do Natal. Não adianta só na terça começar a caprichar, ou pensar em treinar, ou pensar em dormir bem. Não. São pelo menos 72 horas fazendo todos esses processos e esse passo a passo que eu passei para vocês. Gente, eu já faço isso há anos na minha vida. Eu já ensino isso há muito tempo para os meus pacientes. E sempre deu certo. Só não dá certo se você está sendo manipulado. Só não dá certo se você ainda não tem o seu controle mental e emocional. Só não vai dar certo se alguém nunca apresentou isso para vocês, tá? A alimentação é algo que a gente faz culturalmente, a gente faz com pessoas que a gente ama e é realmente um momento de prazer. Isso tudo faz parte da nossa vida. E se você não conseguir pensar que você é uma unidade e trabalhar em cima disso, a gente está perdendo no jogo. Eu, por exemplo, agora no Natal, eu tenho familiares em São Paulo que eu não vejo há quase um ano. Então é um momento tão especial, o seu também vai ser. Então saiba colocar essas ferramentas em prática e saiba que quem manda na sua vida e no seu corpo é você. Você tem que saber atingir o seu ideal, porque o seu ideal está muito mais próximo do que você imagina. A partir do momento que a gente estuda os nossos 3 pontos de existência: existência física, mental e emocional. Quem manda no jogo é você, e você tem potencial para colocar tudo isso aqui que eu falei em prática. Calma aí. E aí, por fim, eu coloquei uma frase que eu gosto muito,
que a construção do seu ideal é de dentro para fora. Como é importante a gente entender que o nosso ideal é uma construção mental, emocional e física. A partir do momento que você consegue fazer tudo isso, o Natal e o Ano Novo não são mais um problema. Você consegue curtir e compensar. Essa é a principal regra de alguém que manda no jogo, tá? Não são as circunstâncias que mandam em você, é você que manda. É assim que você atinge o seu ideal, o seu corpo ideal. E você tem muito potencial para isso, tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui agora nas perguntas. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer, eu vou responder. Eu espero que vocês tenham pegado bastante todos os insights. Eu vou ver, gente, eu nem vi. Falei, pedi para escrever, peguei a ideia e eu não olhei. É porque é a primeira vez que eu tô fazendo live aqui no YouTube, tá? Deixa eu ver. Nutri, como amenizar os efeitos da bebida alcoólica nessa época? Ó, primeiro é interessante entender que a bebida alcoólica, o teu corpo, ele se comporta com álcool como se fosse com açúcar. Então, quando você está bebendo bebida alcoólica, tenha a ciência de que você está tomando açúcar, tá? Vai aumentar muito o pico de insulina, vai aumentar muito a resistência à insulina. Por conta disso, a bebida alcoólica, ela é considerada refeição livre, tá? Se durante 7 dias você bebe os 7 dias de bebida alcoólica, você já fez uma escolha. Você escolheu a bebida alcoólica ao invés da sua saúde e do seu corpo, tá, gente? Tudo na vida é feito de escolhas e consequências. Agora, se no Natal você vai beber um drink, vai beber uma champanhe para acompanhar uma refeição, que problema tem nisso se você equilibrou a porção? Nenhum. A partir do momento que você equilibra a porção e você tá bebendo bebida alcoólica em eventos festivos, em comemorações que não são sempre, isso não vai atrapalhar tanto o teu processo como tu imagina, tá? Outra dica, se você toma muita suplementação, muito manipulado, não toma no dia que tu vai beber bebida alcoólica, perdão, tá? Mas assim, beber muito durante muito tempo nas férias, do Natal até o Ano Novo, que é uma semana que a gente vai ter, beber todos os dias, você já tá fazendo uma escolha e não é a escolha do seu ideal. Porque a bebida alcoólica, ela não vai em encontro ao teu objetivo central, que seria estar com um corpo mais bonito nessa época, não estar tão inchada, conseguir aproveitar melhor. Caloria vazia não vai te dar energia. E se tu não tiver energia nessa época do ano que tu pode mais curtir, poxa, aí fica complicado, tá vendo? Então faça uma escolha, mas equilibre a porção e tenha consciência do que tu tá fazendo. Eu sempre falo uma coisa para os meus pacientes dentro de consultório. Eu sempre digo assim, quando tu utiliza o cartão de crédito, tu utiliza ele, ok, mas o banco ele só dá um limite para quem pode. Não é todo mundo que tem um cartão de crédito sem limite, certo? Por quê? Por que o banco não dá um cartão de crédito sem limite para todo mundo? Porque tu tem que ter responsabilidade por aquilo. Porque quando tu faz, tu tem que pagar a conta. Pensa assim agora quando for refeição livre. Quando você fizer uma refeição livre, você tem que compensar. Assim como você faz uma conta no seu cartão de crédito, você tem que pagar. É assim que você tem que se comportar. É um cartão de crédito que você tem sem limite à sua vida. Você pode fazer o que você quiser, mas a conta, a única pessoa que vai pagar é você. Vou ver aqui uma outra pergunta. Mesomorfo pode comer bastante? Ó, seguinte, não é bem assim. O bastante depende do seu objetivo. Se você é mesomorfo, a primeira coisa que você tem que traçar é qual é o seu objetivo e em quantos meses. Em 3 meses você quer perder gordura? Quer perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo? Então a alimentação é só uma vertente para você conseguir atingir o seu ideal, o que você traçou. Para você de fato saber se você pode comer muito ou não, primeira coisa em mente não é a pergunta do que você pode comer muito ou não, é o que você quer em 3 meses, em 4 meses. Aí sim a gente consegue responder como vai ser a sua alimentação, como vai ser o seu treino, como vai ser as suas refeições livres e como vai ser a sua suplementação. E tantas outras ferramentas que a gente também utiliza para conseguir atingir um objetivo.
Chocolates, posso comer todos os dias? Depende do teu objetivo e qual é o tipo de chocolate. O açúcar, ele é o alimento mais inflamatório que tem. Então eu nem falei sobre isso agora no Natal, né? A gente ganha bastante chocolate. Mas assim, porcione. Tenha consciência do que você está fazendo. Se você estava num processo de emagrecimento, saiba, o chocolate, bebida alcoólica, o Natal, a ceia de Natal, o Ano Novo, tudo isso tem que ser considerado refeição livre e você precisa compensar de alguma forma. Tudo que você exagerar e não compensar vai te engordar e vai te afastar do objetivo teu. Escolha alimentos mais saudáveis. Se for para comer um chocolate meio amargo, não precisa ser 80% por causa da palatabilidade, porque daí nem adianta. Não adianta você comer um chocolate 80% amargo, mas comer a barra inteira. Era melhor ter comido com açúcar. Aí eu concordo. Mas assim, escolha alimentos mais saudáveis, e porcione isso. Tenha porções pequenas. Usufrua do alimento. Saboreie ele. Assim, você vai ter equilíbrio e vai conseguir perceber que você pode comer tudo. Mas é aquilo que eu falei, responsabilidade. Emagrecimento, ele não é o mais difícil, sabia disso? Emagrecer e perder 15, 16 quilos de gordura. Ontem, inclusive, eu recebi uma foto de uma paciente. Vários pacientes esse ano de 2024 me agradecendo, porque foram 13, 14, 15 quilos de gordura. Mas, gente, não foi o mais difícil. O mais difícil vem agora, que é manter. Será que esse resultado é teu mesmo? Será que de fato tu entendeu o que é um estilo de vida saudável? Que é o que a gente prega no nosso método? Você conseguiu enraizar tudo o que eu falei? Porque daí sim esse corpo é teu. Aí você não precisa da circunstância perfeita para conseguir manter o seu corpo ideal. Porque ela não existe. O Natal tá aí para provar. Se você tá apavorado com o Natal, tá preocupado com o Natal, é porque você não conseguiu entender ainda como é que funciona um processo onde você consegue atingir o seu corpo ideal e consegue equilibrar isso na sua vida, e ainda assim conseguir aproveitar esses momentos com a sua família. Gente, acredito eu que eu respondi todas as perguntas. Eu queria saber quem pegou a ideia e quem conseguiu entender essa aula. Eu queria agradecer também pelo carinho de vocês. Obrigada pelas perguntas. Pegaram a ideia? Eu espero que sim, porque é muito importante a gente conseguir entender que a escolha que você está fazendo hoje, a escolha que você vai fazer no Natal, ela precisa levar em consideração o compromisso que você tem que ter com você. Seja impecável com a sua palavra. Se você realmente prometeu para você que você vai conseguir passar por essa, vai conseguir passar pelo Natal, vai conseguir saborear as refeições, vai conseguir sentir prazer sem sentir culpa, então cumpra com isso. Seja impecável. É assim que a gente tem um estilo de vida saudável e a gente consegue, de fato, atingir o nosso ideal, tá? Escolhas alimentares começam com uma escolha mental e uma escolha emocional. Você tem potencial para conseguir colocar em prática tudo isso que eu falei, tá bom? Um beijão da Nutri, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa live. Vamos ver. Peguei a ideia, que legal, fiquei feliz, gente. Obrigada, que bom que vocês pegaram a ideia. Deixa aqui nos comentários, depois no vídeo, não sei se eu consigo ver depois, qual é o assunto que vocês queriam que a gente fizesse uma próxima live, tá? Eu vou tentar me comprometer a fazer mais lives, eu tô gostando bastante. Começamos a pegar esse hábito por conta do nosso desafio Detox. Tem meninas aqui do desafio Detox, quero dar parabéns, resultados excelentes, parabéns, tá meninas? Manda esse vídeo também para aquele amigo seu ou aquela sua amiga que tá apavorado agora no Natal ou no Ano Novo e não sabe o que fazer. Olha, se ela pegar esse guia e colocar em prática, eu vou querer saber depois, tá? Porque essa metodologia é a nossa paixão, tanto minha quanto de todos os nossos pacientes, tá bom? Um beijão para vocês, gente. Muito obrigada pelo carinho, tá? Qualquer dúvida, é só vocês entrarem em contato, deixem nos comentários também. E deixa eu ver, é isso mesmo. Eu vou encerrar aqui a nossa live. Muito obrigada de coração e eu espero
o comentário de vocês para saber quais são os próximos temas que a gente pode trazer aqui, tá bom? Um beijo. Espero que tenham gostado.